Voltamos aqui com o nosso debate hoje sobre vacinas. Estamos conversando com o Davis Ferreira, lá da UFRJ, o Ricardo Galler, de Biomanguinhos, vice-diretor lá de desenvolvimento, e o Marcos Freire, que coordena a rede de vacinas lá da Fundação Oswaldo Cruz. Marcos, um médico, Robert Mendelssohn, costuma escrever artigos nos Estados Unidos dizendo que a vacina pode ser muito perigosa na medida em que, hoje em dia, nós temos doenças autoimunes, ou seja, distúrbios exatamente no campo da imunidade. Até que ponto lúpus ou outras doenças ainda não exatamente diagnosticadas podem ser motivo para essa crítica à vacina? Eu acho complicado uma afirmação ou qualquer hipótese de afirmar esse tipo de coisa sem um conhecimento de causa, sem um estudo bem feito. Você hoje, para licenciar uma vacina, você tem toda uma regra para chegar. Hoje, quando você descobre um antígeno candidato ou desenvolve uma vacina candidata, você vai fazer toda uma parte de pré-clínica, que nós chamamos, em animais, que vai fazer toda a parte de segurança nesses animais. Eles vão te dar uma boa informação sobre a segurança e a proteção dessa vacina. Depois você vai fazer uma fase 1, que é a segurança, em poucos voluntários. Depois você vai fazer uma fase 2, que já é mais em função da dose, da resposta, e já é um número maior de voluntários. E depois uma fase 3 ampla, que você vai ver eventos adversos mais raros, né? E se tudo isso for muito bem e os resultados mostrarem a segurança e a eficácia da vacina, a agência regulatória no Brasil, por exemplo, a Anvisa, autoriza o registro dessa vacina e começa a se usar em uma imunização em massa. E aí, após esse registro, essa vacina é acompanhada pelo produtor para ver toda a parte pós-marketing, né? Quer dizer, durante um tempo quase permanente, essa vacina será acompanhada. E qualquer evidência de eventos adversos mais raros, que não foram identificados nas fases anteriores, vai levar a um estudo apurado dessa área. Então, eu acho que isso hoje tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque não é uma coisa que se tira de uma ou duas hipóteses que podem surgir. Bem, nesse campo de vacina, fazer um comentário nesse Ricardo, sentido? Eu acho que o que acontece muito nessa área é a pseudociência, sabe? São interpretações muito superficiais de alguns dados, por exemplo, que te dizem que numa população tal de crianças vacinadas contra, vamos dizer, sarampo, cachumba e rubéola, você tem um certo número de crianças que desenvolvem autismo. Foi uma das críticas que apareceu por aí. Mas você não tem como provar uma relação direta de uma coisa com a outra, quer dizer, são números. E as pessoas exploram os números num sentido mais sensacionalista, ou de algum outro objetivo mais escuso, entende? Mas você não tem uma comprovação científica de causa e efeito. Você pode ter até uma relação temporal de associação entre uma vacina e o desenvolvimento de algum sintoma transitório, né? Mas você não tem a prova efetiva de que, baseada em fatos verificados experimentalmente, de que aquilo realmente é a causa do que você está vendo em termos de eventos adversos. Deixa eu aproveitar que você está com a palavra e pegar o gancho ali do Marcos a respeito da dengue. Você estuda o assunto, participa da pesquisa. Em que estágio nós estamos? Quais são as possibilidades para uma vacina que ajude a acabar com essa questão da dengue? Você quer saber do estado atual no mundo ou no Brasil? Não, especialmente no Brasil, né? O mundo no também Brasil, tem experiências, então de relate. O Brasil, basicamente, tem 2 grupos liderando mais avançados no processo de desenvolvimento de vacina contra os 4 tipos de dengue, né? Tem a gente na Fundação Oswaldo Cruz, que está desenvolvendo a vacina tetravalente, ou seja, contra os 4 tipos, mas cujo andamento ainda está limitado a testes pré-clínicos, antes de entrar na fase de testes clínicos em humanos, né? Tá, nós já estaria naquela de animais, no ponto 2 que falou? Já, em macacos. Está sendo testado em macacos. Espera-se que para o ano que vem já se tenha uma definição da formulação. No caso seria em 2009 já. Fechar a parte toda em animais. Para aí você poder fazer a parte de produção em boas práticas de manufatura
que é o que é aceitado pela Anvisa para que você possa realizar os testes clínicos. E você tem que realizar esses testes nessas diferentes fases que o Marcos acabou de mencionar. Então é um processo que ainda vai levar aí, no mínimo 5 anos. Tá, para poder ter uma vacina confiável. Até lá o negócio é brigar com o mosquito mesmo, né? Não tem outra saída. Sim, bom, eu passei, mas você fala em relação ao mundo também. Eu passei o sábado passado remendando minhas calhas do telhado para acabar com a mosquitada. Esse é o melhor caminho, né? Por enquanto, a recomendação é tomar cuidado com o próprio quintal. Mas no mundo? Mas existe no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos um grupo trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra os 4 sorotipos também, com uma determinada tecnologia que está sendo repassada para o Instituto Butantan. Então é uma tecnologia um pouco diferente, tem alguns aspectos semelhantes, mas é um pouco diferente do que está sendo desenvolvido no Rio de Janeiro. Tem uma outra abordagem, que é de passagem do vírus em culturas de tecido, onde ele acumula mutações, mas que levam à perda da capacidade de causar doença. E uma dessas abordagens está indo praticamente para a fase 3, que é aquela que te permite o registro da vacina. Essa daí, em princípio, daqui em 5 anos, ela deveria estar registrada, se não ocorrer nada de errado. E essas que estão vindo junto com o Butantan lá com os Estados Unidos, é esse caso? Não é esse caso não. A do Butantan vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo, inclusive por própria exigência da Anvisa, de que eles repetissem uma série de testes que já foram feitos nos Estados Unidos. Bem, já que nós entramos na questão do mosquito, Davis, no Brasil é um problema sério. Nós temos aí malária, a questão da febre amarela, malária. E a gente, de certa maneira, tem várias notícias no passado, está chegando perto da malária. Como é que é o quadro para enfrentar essas doenças mais tropicais? O Brasil tem uma marca forte nisso. Olha, todo mundo, os cientistas de fora do Brasil falam que o Brasil é um país excelente para estudar esses vírus e outros patógenos transmitidos por mosquitos, né? Porque tudo tem aqui. E nós como cientistas brasileiros, né, nós temos que lidar com essa situação. Muitas delas são situações que não têm grande interesse econômico para outros países de injetar dinheiro para pesquisa, e nós temos que pegar isso porque é um problema nosso, né, importante. Então, as características do nosso país auxiliam nessa grande procriação de mosquitos, né, e das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, os problemas que nós temos, né, de urbanização, que as chuvas também trazem, né, tudo que nós estamos vivendo, e tudo isso facilita. Então, eu acho que o Brasil ele está amadurecendo nesse sentido. Nós tivemos grande epidemia de dengue agora em 2008 e o pessoal, acredito, tomou um choque com isso, estão se mobilizando, porque o problema de mosquito ele não é vencido se não houver a associação do poder público com a população. Se os dois não cooperarem, não tem jeito da gente acabar com isso. Mas do ponto de vista da ciência, dos cientistas, é viável a gente chegar? A gente ouve muito falar da possibilidade da malária ser combatida com vacina. Existe muita pesquisa, inclusive com insectários trabalhando com mosquitos infectados, né, no Brasil, tanto para malária quanto inclusive para dengue e outros patógenos transmitidos por mosquito, que visam não somente a diminuição da população de mosquitos, né, mas também tentar entender como que esse patógeno replica dentro do mosquito, né, que existem linhas também que procuram entender qual a diferença, por exemplo, o vírus da dengue. Por que o mosquito infectado com dengue ele consegue seguir com sua vida relativamente normal e já no ser humano causa todo esse estrago? Então, se a gente conseguir entender como que as células do mosquito conseguem controlar a infecção da dengue relativamente, né, a gente pode ter maneiras também de tentar controlar isso no vertebrado ou no ser humano. Então, existem pesquisas paralelas, que a gente chama de pesquisa básica também, nessa área, tentando entender a fisiologia do mosquito,
a interação do vírus com o mosquito, né? E tem muita coisa acontecendo no Brasil com relação a isso. Podemos também ser otimistas, portanto. Nós somos otimistas. Sempre, né? Se nós não fôssemos otimistas, nós não estaríamos pesquisando e fazendo o que a gente faz com muito gosto. Então, sim, tem muita gente boa no Brasil, a tecnologia no Brasil está muito boa, teve um avanço muito grande nos últimos anos e a gente pode ser otimista, sim. Mas eu acho que com relação a essas doenças transmitidas por insetos, sabe? Você, no caso do Aedes, por exemplo, que é o vetor do dengue, ele pode transmitir também outras viroses, inclusive febre amarela. Uhum. Então, não é a questão de você falar que, a partir do momento que você tiver uma vacina contra o dengue, você pode esquecer o Aedes. De maneira alguma. Na verdade, o grande controle do dengue ele vai vindo uma vacina eficaz e no controle eficaz da população de mosquitos. Até porque o próprio vírus da dengue também tem lá a sua mutação. A gente já fala em 4 tipos, né? Mas aí é bem menos do que o HIV. Felizmente. Felizmente. E menos que a gripe também. Menos que a gripe também, felizmente. Mas o problema da dengue é que, por exemplo, numa vacina, como eles estão falando, tem que ser contra os 4 sorotipos, porque existe esse problema de infecção sequencial, né? Por exemplo, se a pessoa ficar imunizada só contra um vírus, uma infecção secundária com um outro sorotipo pode exacerbar a patologia na pessoa, como a dengue hemorrágica. Então, o que torna muito difícil, né, dificulta, né, fazer uma vacina contra a dengue, também por causa disso. A pessoa tem que desenvolver anticorpos, né, contra todos os sorotipos circulantes. Eu vou fazer aqui talvez um exemplo meio bruto. Não daria, por exemplo, para a gente imaginar uma vacina contra a AIDS e depois ninguém usar camisinha ou se expor abertamente, que o desastre seria bem provável. Esse é outro ponto com relação a isso também, que é justamente esse fato que o Marcos mencionou, de que uma redução na circulação do número de partículas virais na pessoa infectada já teria um impacto na transmissão. Uhum. Mas, por outro lado, as pessoas também criam aquela ilusão de que, por estar vacinadas, estar se sentindo melhor, ter reduzido a carga de medicamentos, elas passam a se sentir melhor e passam, como que inconscientemente, já se comportar da maneira que se comportavam antes. Né? Relaxar, né? Então, é uma vacina que, num primeiro momento, pode até ter seus efeitos benéficos, mas a minha impressão que eu tenho é que, no médio e longo prazo, isso pode reverter. Há que se tomar cuidado sempre. Há que se tomar cuidado sempre. Da mesma maneira que a gente faz campanha para vacinação coletiva, a campanha para cuidar de saúde tem que estar ali para e passo, certamente. É a mesma coisa que você vacinar e não acabar com o mosquito, né? Exatamente. Uhum. Bem, nós vamos agora para mais um intervalo e já nós voltamos com o último bloco do nosso programa, que hoje discute vacinas.